Bom dia, graça e paz. Hoje, sábado, dia 8 de março de 2025, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus no canal A Palavra, a Luz da Verdade, para edificarmos a todos nós com a palavra de fé, com o ensinamento à luz da Palavra de Deus. Iremos começar com uma oração ao nosso Deus. Eterno Deus e Pai, pelos méritos do Senhor Jesus, nós pedimos, meu Deus, que o Senhor nos receba diante da Tua presença e nos inspire no ensinamento da Tua palavra. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Estamos aqui com um assunto sempre e quase que sempre dizemos de muita importância. E esse não é diferente. Que tem como título Voltar-se para Deus com arrependimento sincero. Muitas das vezes, vez por vez, acontece em nossa vida cotidiana e também, por que não dizer, na vida espiritual, de nós deixarmos de fazer aquilo que é o correto e também errarmos, cometermos falhas no nosso dia a dia e também para com o nosso próximo. Então, o que devemos fazer? Nos corrigir. E se tratando de Deus, nos voltar para Deus, nos consertando e corrigindo para fazer o que é certo. Então é sobre isso que vamos refletir nesta manhã. Como sempre dizemos aqui, tem em suas mãos a Bíblia, a palavra de Deus, que é a verdade que nos corrige a todo homem para o caminho certo. Então, temos como título Voltar-se para com Deus com arrependimento sincero. A leitura básica que vai fazer parte dessa meditação é livro de Números, o quarto livro do Velho Testamento, capítulo 14, versículo 1 ao 4, nós vamos ler. Então, iniciamos agora a leitura. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta. O povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não vos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Esta foi a condição do povo de Deus, que quando clamava a Deus, Deus sempre é assim. Deus é um Deus que, como temos dito, Ele não quer ver a derrota nem a tristeza nossa. Deus quer nos ver sempre diante dEle com alegria e fazendo o que é certo para e o adorar. Então Deus ouviu o clamor quando o povo estava no Egito. Egito significa estar escravo por deuses, estar escravo pelo pecado, estar com a vida arruinada. Isso significa o Egito. Então, naquele tempo, o povo de Deus foi levado escravo, estava lá no Egito e foram feitos escravos. E é assim que o diabo faz para todo aquele que não segue ao caminho de Deus. Escraviza, mas Deus, Ele com sua palavra, Ele envia profetas para trazer a todos nós
a libertação, a palavra da salvação de Deus para nós estarmos servindo a Deus com alegria e com a vida feliz. Então, o que aconteceu? O povo começaram a murmurar quando saíram do deserto, porque Deus salva as pessoas e Ele prepara, vai moldando dia a dia para estar na presença de Deus. Na presença de Deus, no seu reino celeste, não podemos entrar de qualquer maneira. Então Deus vai moldando o nosso coração, vai tirando a malícia, vai quebrantando tudo que é de ruim em nós para nos moldar. Então Deus testa a cada um de nós. Deus testou aquele povo no Egito para ver se eles seriam gratos e se eles mudariam o coração. E muitas das vezes as pessoas clamam a Deus e buscam a Deus e Deus ouve, mas tem pessoas que só querem o benefício e depois, quando está tudo bem, aí começa a esquecer-se de Deus e trilha seus próprios caminhos. E o povo do Egito, Deus ouviu o povo de Deus que estava no Egito. Deus tirou o povo do Egito através de muitas maravilhas por meio de Moisés. E ia testar as pessoas para ver se iam ser fiéis e ia ser gratos a Deus. O que não aconteceu. Começaram a murmurar, começaram a ser ingrato. É isso que acontece. As pessoas, Deus dá a palavra de salvação. Os profetas de Deus, que são aqueles que ensinam a verdade do jeito que está escrito na palavra de Deus, como temos dito em Jeremias capítulo 23, aquele que tem a minha palavra, fale como ela é. Então a palavra falada como ela é, pelo Espírito de Deus, num homem sério de Deus, vai haver libertação, vai haver salvação. Então o que acontece? Deus salva, mas quer ver se realmente vamos ser gratos a Ele e vamos trilhar o caminho certo da obediência a Deus. E o povo começou a murmurar. É isso que Deus não se agrada. E Deus falou para Moisés: esse povo, ele murmura contra mim. E o que aconteceu? Vamos ver o primeiro passo que nós vamos falar. Antes de tudo, o que acontece? O que atrapalha um verdadeiro arrependimento para com Deus? O que atrapalha é a dureza do coração. Quando algo passa a ser mais interessante do que viver a vontade de Deus. Então aquele povo não viu, não foi grato em apreciar Deus, em ser grato a Deus. E quando tem pessoas que quando está num aperto, não está vendo acontecer uma diferença na vida dela, mas é porque Deus está testando a fé, se ela é grata a Deus e se vai obedecer a Deus ou não. O que acontece com algumas pessoas? Começa a murmurar, começa a ser ingrato, começa a desistir e vira as costas para Deus. E prefere, acha mais interessante as coisas do Egito, as coisas do mundo, as coisas que satisfaz mais ao ego dela. Foi isso que fizeram com Deus e isso não é bom. Vamos para um primeiro ponto sobre como os passo a passo, como buscar o arrependimento. Arrepender-se é voltar-se a ser o que era para Deus. Quando a pessoa, como o povo de Deus no Egito, estava buscando a Deus, mas começaram a murmurar, então o que tem que acontecer? Quando a pessoa começa a ser ingrato e está trilhando o caminho errado, precisa se voltar para Deus. No tempo de Jeremias, houve isso, o povo começou a desprezar a Deus e ir para adorar outros ídolos. E Deus falou através de Jeremias para que o povo se voltasse para ele. Isso está escrito. E isso também muitas das vezes até pastor, padre ou bispo está querendo fazer as coisas da sua própria maneira, já começa a sair daquilo que Deus chamou.
Aí Deus vem e faz isso. Puxa na orelha e fala: olha, desse jeito não. Volte-se para mim e seja como você era no início. Uma pessoa reta, pura e simples. Jeremias capítulo 15, versículo 19. Olha só o que diz. Portanto, assim diz o Senhor: se voltares, então te trarei a estares diante de mim. Se apartares o precioso do vil, será como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Deus estava ali falando, tratando com Jeremias. Olha, Jeremias, volta a ser do jeito que tu eras para mim. Logo no princípio. Uma pessoa a buscar a intimidade, a buscar a pureza, a unção. Uma das coisas, e não se voltar para o povo. Então, não querer fazer a vontade da maneira do povo e falar da maneira do povo. Você tem que falar aqui, ó, a boca de Deus, aquilo que Deus quer. E o que eu acho interessante é isso, essa parte aqui, ó. Apartares o precioso do vil. Medite nisso. Apartar o precioso do vil. O que significa isso? As coisas de Deus não se podem misturar. Você não pode servir a Deus e estar ao mesmo tempo querendo estar em conexão com as coisas do mundo. Está escrito na palavra de Deus em 1 Coríntios, se não me falha a memória, capítulo 6 de 1 Coríntios. Confira isso na sua Bíblia. Que união tem entre as trevas e a luz? Que união há entre o altar de Deus e o altar de Baal? Pense. Que união tem o altar de Deus com o altar de Baal? Está em um mesmo lugar de adoração, onde está sendo feito ofertas, abominações aos deuses, às imoralidades. E ali também está para ficar adorar a Deus. Tem que separar o precioso do vil. Não se mistura as coisas de Deus com as coisas do mundo. É muito perigoso. Conserve a simplicidade da unção, do seu chamado de Deus. E não faça as coisas misturando as coisas de Deus com as coisas do mundo. Não se mistura o precioso com o vil. Muito perigoso. Atente para isso. Atente para isso. Conserve a simplicidade do seu chamado que Deus fez para com você. E seja você aquilo que você sempre foi para Deus. Tem muitas pessoas aí que eu tenho visto aí na mídia e em outros cantos que começou com a simplicidade, começou bem, mas o poder aquisitivo sobe para a cabeça e aí esquece da simplicidade, da unção, de separar o precioso do vil. E aí se mistura. Está aí, está escrito no Velho Testamento, logo no início, em Êxodo, se me falha a memória, que Deus abomina, que Deus se desagrada, que não é do agrado de Deus misturar as coisas de Deus com as coisas de ídolos. É um perigo. Vamos continuar. Teria muita coisa a falar sobre isso, mas vamos ficar por aqui. Aí olha só. Outra parte que gostaríamos de falar. Arrepender-se é se conscientizar do seu estado espiritual arruinado e desejar consertar. Tem muitas pessoas que não se conscientiza do seu estado espiritual e continua da mesma forma.
Mas quando você é humilde de espírito, e é grato a Deus, aí você cai em si. Puxa vida, eu estou aqui, mas e agindo assim, mas isso não é certo. Eu tenho que mudar para o meu Deus. Foi o que fez o filho pródigo quando saiu do seu lar. O filho pródigo, que está escrito em Lucas capítulo 15, simboliza aqueles que estavam diante de Deus e quiseram provar, quiseram cobiçar as coisas atraentes do mundo e do pecado. Mas aquele filho pródigo, ele se conscientizou, ele percebeu, puxa vida, aqui onde eu estou não é vida, isso aqui não é vida para mim, vou voltar para a casa do meu pai. Isso simboliza aqueles que se viram a Deus e que estão afastados de Deus, se conscientiza e volta para a casa do pai. A casa do pai, simbolicamente, é onde se adora a Deus, mas vamos mais a profundo. Se voltasse para Deus, para a casa do pai, não quer dizer que você estando na igreja, voltando para a igreja, você está com Deus. Não, você está com Deus, se volta para Deus, está na casa do pai de forma espiritual. Espiritual, né? Tá na igreja, tô salvo, eu tô sendo espiritual porque tô na igreja. Não, preste bem atenção. Apocalipse diz: eis que tem nomes de que vive e está morto. Às vezes tem pessoa que está dentro da igreja, mas está morto espiritual. Então, se voltar para Deus, a casa do Pai, é você render todo o coração, toda a sinceridade, de fidelidade a Deus aqui, ó, e viver a comunhão com Ele aqui. Isso sim, é isso que Deus quer. E Tiago, capítulo 4, fala sobre isso. Tiago, Novo Testamento, capítulo 4, versículo 9, diz assim: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Então é isso. Tá fazendo o que não agrada a Deus, está num caminho errado, mas sentir aquela tristeza. Tá alegre ali. Vamos dar uma suposição aqui, uma ilustração. Tá ali, num canto semelhante assim, num carnaval. Vamos falar de uma coisa bem presente. Tá ali, um carnaval. Tá afastado de Deus. Tá ali, tá sentindo aquela alegria ali. Mas só que aquela alegria ali é passageira, como diz em Provérbio 14, 12 parece. Eu acho que é isso mesmo. Diz: há caminhos que o homem parece direito, mas o fim deles são caminho de morte. Então tá ali, pulando carnaval e tudo. Temia Deus, mas tá ali e tá com aquela alegria. Mas converta essa alegria em tristeza, porque a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Quando você se volta para Deus de verdade mesmo, sente que é aquela tristeza ali, aquela alegria ali, você converte ela em tristeza. Poxa, eu estou aqui, essa alegria não está me fazendo bem. Isso está me levando para mais distante de Deus. Aí você começa a ficar triste. Isso já é o início de um arrependimento para com Deus. Para concluirmos, vamos aqui falar sobre a cidade de Nínive, que está escrito, eu não vou ler, mas está escrito no livro de Jonas, o profeta Jonas, capítulo 3, versículo 8 e 10. Depois você lê na sua Bíblia. Jonas, capítulo 3, versículo 8 ou 10. Deus falou a Jonas: vai, apregoa o meu juízo para aquela cidade que já tem feito algo que já passou daqui do limite. É assim o juízo de Deus. Deus tem o seu limite de suportar a maldade, a imoralidade, as aberrações, as injustiças aqui na terra. Chega um momento que Deus diz: basta, e envia o anjo para destruir aquela cidade, aquele povo. E Jonas foi. E sabe o que foi que aconteceu? O rei, quando soube disso, que Deus ia fazer justiça, ia trazer juízo ali, aí
o rei temeu a Deus e disse para todo o povo, eu e todo o povo, até animais, não vão se alimentar, vão ficar cobertos de saco, de pano. Isso significa se humilhar diante de Deus. O que mais agrada a Deus é quando você se volta com sinceridade e se humilha, se derrama diante de Deus. O que é se derramar diante de Deus? O que é se rasgar o coração, como está escrito em Joel, se não me falha a memória? Rasgai os vossos corações significa você colocar para fora, confessar o que está de errado. Senhor, eu estou fazendo isso. Senhor, não é do teu agrado. Tem misericórdia. Eu não quero mais isso para mim. E começar a dizer, se humilhar. Senhor, tu és Deus, tem misericórdia de mim. Me ajuda, me ajuda. Então isso é como e começar a deixar para trás aquelas coisas que Deus estava chamando a atenção. Então é isso. Foi o que aconteceu com esse povo de Nínive. Se arrependeu. E Deus, aquilo que Deus ia fazer, de destruir o povo, a cidade, aí Deus também se arrependeu e perdoou. É isso que Deus quer de nós, nos voltarmos de todo o coração, reconhecermos os nossos maus caminhos e pedir misericórdia a Ele e começar a trilhar o caminho que Deus quer, na vontade da presença dEle. Vamos agradecer a Deus então. Santo Deus e Pai, tem misericórdia de nós. A tua palavra diz no capítulo 6 de Gênesis que o Senhor se arrependeu de ter feito o homem por causa da maldade. Mas quando o homem se volta para ti, é regenerado pela palavra e nasce de Deus, aí há um novo coração. E esse novo coração, ele é compungido para o desejo da tua lei. É isso que muda, Senhor, o ser humano. Nos ajude a estarmos sempre voltados ao temor ao teu nome. Em nome de Jesus. Ótimo dia, ótimo sábado. Deus abençoe a cada um de nós.